A paz do Senhor para toda a igreja. Quem vos fala é a irmã Paula. Eu quero passar algo da parte de Deus e os irmãos que se sentirem de compartilhar, ou se alguém tiver algum canal e quiser compartilhar, não no intuito de visualizações, irmãos, mas para edificar outras vidas, podem compartilhar esse vídeo para a edificação de outras pessoas, porque o Senhor me deu uma revelação acerca dos últimos tempos do anticristo, da grande tribulação, do espírito de engano de muitos falsos profetas, muitas pessoas que estão de engano dentro da casa do Senhor. Eu estarei compartilhando com a igreja. Eu quero estar lendo aqui no livro de Ezequiel, no seu capítulo 8, seu versículo 1. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, Narabashai. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. É sexta-feira, irmãos. Pela tarde, o Espírito Santo me deu uma revelação. Andarabachá, eu fiquei de sair esse dia, mas eu não saí, porque o Espírito Santo me tocou para que eu ficasse em casa, que eu não saísse, porque ele tinha algo a fazer. E o meu corpo físico foi ficando dormente, o Senhor estava me dando preparação espiritual. E eu estava deitada na minha cama, e eu senti o Espírito Santo medir a temperatura do meu corpo físico. Ele tocava na minha testa, no meu pulso, e me levantou para que eu me alimentasse, eu almoçasse, para que meu corpo físico não ficasse fraco. Afinal, depois, ele sabia que eu teria de ir para a igreja, e eu fiquei impressionada, porque o Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E eu me alimentei, depois voltei para o meu quarto, cochilei, e depois eu me levantei, orei ao Senhor. E depois o Espírito Santo me tocou para que eu me deitasse novamente na minha cama. E quando eu me deitei, fechei os meus olhos. Comecei a sentir a presença de Deus forte, muito forte. E abalou até o meu corpo físico. Alamandarabaço. E ali o Espírito Santo, em sentido, me deu uma visão. Ele me levou em sentido, irmãos. Deu uma visão. Eu fui até uma igreja onde criaram e levantaram um ministério de jovens dentro de um ministério que era de doutrina. O ministério da Deus é amor. E foi levantado um ministério de jovens dentro dessa igreja, onde tudo estava muito escuro. E eu via muitos demônios, legiões de demônios no meio daqueles jovens. E um homem subia no altar para ministrar. O filho da presidenta. E ele subia no altar a ministrar. E, irmãos, quando este homem subia no altar, eu via o espírito do engano, Narabassubriandaramanagasai. Eu via o espírito do engano. E o espírito do engano tinha cegado
aquela diretoria, aquele povo, e o espírito do engano atuava. E eram legiões de demônios que estavam ali, naquele ambiente escuro. E o Espírito Santo me disse para aquele jovem que estava ministrando que o Espírito Santo nunca havia pousado nele, que ele não havia sido batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo me disse: eu nunca batizei ele no meu espírito. Andaramanai. Meu pai, que ele tinha um pacto com o inferno. Irmãos, cuidado com o espírito do engano dentro de muitas igrejas onde parece ser Deus, mas essas pessoas não estão sendo usadas por Deus, querem mudar a doutrina, querem mudar a santidade, a santidade da alma, a santidade do corpo, a santidade do espírito, querem mudar, querem difamar, querem dizer que o que é pecado não é pecado. E cuidado, jovens, cuidado, igreja. Andarabassuri, andaramanai. E ali, depois daquela revelação, Deus me mostrou muitas pessoas, muitos cantores do meio gospel, com pactos de maçonaria, com pactos de satanismo. Pessoas que seguiam a doutrina de Deus, que deixaram de seguir para fazer um pacto com Satanás. E o Espírito Santo me levou ali em visão no universo, e eu vi a terra escura, e ele me disse que seria assim nos dias da grande tribulação, e que ele não queria que a igreja dele estivesse na terra. Ele não quer, Managassurianda, que eu e você fique na grande tribulação. Então vamos nos preparar para o arrebatamento, igreja. E eu ouvi a voz de Deus falando sobre a volta de Jesus 3 vezes. Irmão, a grande tribulação vai ser um desespero, porque eu via. Vai ser um desespero. Em outras visões o Senhor já havia me dado, e Ele complementou. A terra vai estar em total escuridão, irmãos. Muitos vão morrer por amor a Jesus. Eu via, irmãos, no Congresso Nacional de Brasília, futuramente algo que irá acontecer. O anticristo se apresentou ali, se apresentava ali, era um homem bem vestido, com terno. Eu não via o seu rosto, mas uma presença maligna muito forte de Satanás e do espírito do engano. E ele dizia que o projeto dele era unificar as religiões, e o projeto dele era unificar com os países mais fortes, se unificarem todos os países, as religiões, com os países mais fortes, que eram Estados Unidos e China, financeiramente falando. E ele falava sobre as pessoas que estavam ali para assinarem um documento. Assinarem um documento. Se eles topavam assinar aquele documento para unificar a economia do mundo inteiro, religiões, etc. Irmãos, eu, depois disso, me perdoe, irmão, se eu ficar um pouco nervosa, eu não souber me expressar direito, porque o que o Senhor me falou foi muito forte, eu fico impactada. E o Espírito Santo me levou ali na igreja de Roma, apostólica, uma católica apostólica, uma igreja muito grande. E a confirmação
de uma revelação que eu estava ouvindo de uma jovem no YouTube, que ela foi arrebatada e que o Espírito Santo mostrou para ela a mesma coisa e ele me testificou depois nessa visão. Que aquela igreja que está em Roma, católica, é a grande prostituta Naragassurianda Lamandagas. Irmão, já está tudo preparado, já está tudo feito. Se eu e você não se despertar, nós ficaremos aqui, porque vai ser um tormento terrível. As coisas ficarão muito caras se nós já estamos indo no mercado e achando o preço de muitas coisas um absurdo. Quando o anticristo reinar e ele se apresentar, a outra face dele será pior ainda. Pessoas receberam a sua marca. Muitos indo ao mercado e chorando porque não teriam dinheiro para fazer a sua compra de mês, para você ver o estado de miséria que vai ficar a terra. Dalabassubrianda Lamanagas. As coisas estavam muito caras e havia vandalismo em mercados porque as coisas estavam realmente, irmãos, muito caras. A terra estava em estado de miséria nessa grande tribulação, quando o anticristo revelar a face dele. Irmãos, é algo terrível que está para acontecer. E eu não quero ficar na grande tribulação. E eu acredito que você também não quer ficar. O anticristo já está na terra, irmãos. Ele só não se revelou ainda como anticristo. Mas eu e você temos que se preparar para não ficar aqui. Amém, irmãos? Vamos ter cuidado, como o Senhor mostrou a Ezequiel. Revelou as abominações que estavam ali dentro. Vamos ficar atentos para não se encantarmos com as coisas que parecem ser ouro, mas que possamos pedir a Deus para nos revelar o profundo do escondido. Pedir discernimento ao Senhor, porque muitos são enganados por falta de discernimento. Hoje temos que ter discernimento do que sai dos altares. Se é a farinha que Eliseu direcionado pelo Espírito Santo traz, ou se é a coloquinte que parece ser palavra, parece ser erva, parece ser comida, mas na verdade não é. Então vamos ficar atentos, irmãos, como naquela palavra de Eliseu. Um moço trouxe enganado uma erva que parecia ser boa comida, mas na verdade não era, era a morte. E Eliseu foi usado por Deus para trazer a farinha. Então, quem somos nós nessa geração? Quem somos nós nessa geração perversa de coração? Será que estamos na posição de Eliseu, trazendo a farinha, a verdadeira revelação, a verdadeira palavra? Ou se estamos sendo enganados pelo sistema corrupto de Satanás? Um reino dividido não prospera. Então o reino de Deus tem que lutar contra o reino de Satanás. Eu vi também, irmãos, uma reunião no inferno de Satanás falando que ele iria apresentar um novo plano para tirar muitas pessoas da dimensão espiritual, e um demônio dizia: o homem de branco vai revelar. Irmãos, por que esse demônio dizia isso? Porque os demônios sabem que quem tem intimidade com Deus, os demônios não tem medo, irmão, de crente que anda com a Bíblia na mão, não. Somente isso, não. Eles têm ódio de quem obedece à palavra de Deus, eles têm raiva de quem tem intimidade com Deus, e o demônio dizia: mas o homem de branco irá revelar ao seu servo. E aí Satanás mandava ele ficar calado. E ele dizia: então vamos tirar a intimidade com Deus deles. Assim o homem de branco não vai revelar. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós não saberemos as estratégias do inimigo. Hoje à tarde o Senhor me revelava que o inferno está levantando uma estratégia para impedir com mais veemência as orações, impedir que a vida espiritual do povo flua para que eles consigam a alma com mais facilidade. Então, irmãos, vamos se aperceber. A paz do Senhor Jesus, igreja.